Bom dia, graça e paz. Vamos começar o nosso momento de estudo da palavra neste domingo abençoado pelo nosso Deus, dia de celebrarmos ao nosso Deus, dia de adorarmos ao nosso Deus. Que você possa realmente ter um domingo abençoado. Esse é o meu desejo para você neste dia. Então, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, por podermos nos reunir, por podermos adorar ao Senhor, por podermos reconhecer a Sua majestade, por podermos, ó Deus, nos colocar diante da Tua presença e louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor. Abençoa-nos nesta manhã, Deus. Esteja conosco, fortalecendo as nossas vidas, enchendo-nos de fé. Esteja abençoando o Teu povo, Deus, neste dia. Muito obrigado pelo privilégio que temos, Deus, de adorarmos ao Senhor, de estudarmos a Sua palavra. Ilumina-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quero meditar nesta manhã com você no Salmo de número 128. Salmo 128. Nós vamos lê-lo inteiro, então que você abra sua Bíblia, seja ela no celular ou não, abra sua Bíblia, vamos ler este Salmo, Salmo 128. Diz assim: Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Deus, abençoe-nos através da sua palavra. Deus, fala conosco, Pai, neste dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Abra nossa mente, Deus, para que possamos entender a sua palavra, para que possamos, ó Deus, guardá-la no nosso coração. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Neste dia, nós iniciamos então o mês de maio, não é? De uma forma totalmente diferente, de uma forma atípica. O mês de maio, ele é conhecido, não é? Como o mês das mães, porque nós celebramos o Dia das Mães no segundo domingo de maio, mas também é o dia, ou melhor, o mês das noivas, não é? Nós temos aí que é um mês onde a maioria das noivas escolhe para se casar, por ser um mês dedicado a isso e também para fazer as suas festas e celebrações. Nós também temos dentro da nossa igreja, nós celebramos no mês de maio o mês da família, não é? Para que nós possamos então falar e tratar desses assuntos referentes à família, ao povo de Deus. Um mês até aqui dentro da nossa igreja, não é? Onde nós fazemos aquele churrasco da família, o encontro da família, né? Que nós sempre temos aquele churrasco delicioso que nós fazemos, infelizmente, durante esse mês. Eu não sei, talvez mais à frente, quem sabe, né? Mas infelizmente esse mês, até então, até hoje, nós não teremos esse churrasco devido a essa pandemia, ao isolamento social. Não é? Eu digo que esse mês é um mês atípico, não é, daquilo que nós temos, por causa do Covid-19. Esse mês nós não teremos a tradicional reunião familiar, né, para celebrarmos o Dia das Mães, aquela festa maravilhosa ao redor da mesa, com muitas conversas, todo mundo falando ao mesmo tempo, com as risadas, a alegria de celebrarmos todos juntos,
Muitas celebrações e festas de casamentos, né, foram adiadas, algumas até canceladas, né, ou talvez no máximo serão celebradas no civil. Mas será que é isto que realmente forma ou nos torna uma família de Deus? Será que é isso que realmente é o fundamento de uma família? A mãe, será que vai deixar de ser amada se não houver um almoço ou um dia de festa? Ou o casamento deixará de ser casamento simplesmente porque não houve uma festa ou porque não se pôde fazer uma celebração? Como será que é? É óbvio que não é, irmãos. É óbvio que não. É claro que não. Sua mãe sempre será a sua mãe, será a sua mãe preciosa. Você tendo sua mãe ou tendo apenas na sua lembrança porque ela já se foi. Sua mãe será a sua mãe sempre. Ela não precisa de um dia especial para que você possa presenteá-la. Você pode dar um presente para sua mãe todos os dias. Todos os dias é um dia de nós presentearmos a quem nós amamos. Será que o casamento, ele precisa de uma festa para ser celebrado todos os dias pelo casal, através do respeito, através do amor, através do companheirismo, da compreensão, que o casal deve ter todos os dias um com o outro, que a família, nós deixamos de ser família porque nós não podemos, pelo contrário, nós estamos cada vez mais juntos agora, e é tempo então de nós nos acertarmos, né? Nos acertarmos diante das nossas diferenças, é tempo de nós aprendermos a verdadeiramente nos relacionarmos, porque agora nós estamos juntos. Agora realmente nós temos que fazer como talvez antigamente as famílias faziam, né? Porque não tinha celular, porque não tinha tantos lugares para ir, a dificuldade da locomoção, né? Muitas vezes era feito ou a pé ou com um animal, não se tinha carros, absolutamente nada. Como é que eles faziam? Eles ficavam juntos, estavam todos ali juntos, celebrando juntos a vida familiar, a compreensão, a comunicação, amando, respeitando um ao outro. É isso que nos torna família, é isso que nós precisamos entender, que a nossa vida deve ser celebrada, a família deve ser celebrada todos os dias. Todo dia é tempo de amar, todo dia é tempo de abraçar, todo dia é tempo de conversar, de ouvir e de respeitar. Não importa o mês, não importa se nós estamos numa pandemia ou não, acho que essa pandemia vem nos mostrar o quanto nós precisamos realmente aprender a viver uns com os outros, porque nós corremos tanto, nós vivemos numa correria tão grande, cada um tem os seus afazeres, os filhos têm os seus compromissos na escola, ou faculdade, ou trabalho. Às vezes nos reunimos tão pouco e agora somos obrigados a estarmos juntos. Isso se torna até difícil. Outro dia estávamos conversando sobre uma separação que houve de um artista famoso, né, que se casou há pouco tempo, numa festa que foi televisionada, vista por muitos lugares, uma festa milionária, não é, onde eles juraram amor ali um ao outro e agora se separaram. Já se separaram, dizendo que eles se separaram para que ainda continue o amor, para que continue a amizade. Mas, e aí nós comentando em casa, nós falamos, o fato é que agora eles tiveram que conviver, porque são dois artistas, cada um vive correndo de um lado para o outro, né? Se veem em horários alternativos, em momentos alternativos, e agora tiveram que conviver. Será que essa não foi realmente a causa da separação? O fato deles terem que conviver e aí começarem a conhecer um ao outro, começaram a conhecer verdadeiramente um ao outro.
ver os defeitos, não é? Porque no dia a dia que nós vemos os defeitos que cada um tem do casal, que os filhos têm, não é? O relacionamento que existe entre pais e filhos. É tempo de celebrar, apesar de tudo. É tempo de celebrarmos a família. É tempo de nos unirmos. É tempo de realmente aproveitarmos esse tempo que Deus está nos dando em meio a essa confusão que nós estamos vivendo. O Salmo 128 aqui nos mostra que nós precisamos aprender a viver em família, mas não de qualquer forma, mas a viver de uma forma, da forma que Deus deseja que nós vivamos, da forma que Deus deseja que nós realmente sejamos. Como é que deve ser um lar abençoado? Este salmo nos dá algumas formas para que nós possamos colocar isso em prática na nossa família, para que a gente tenha uma família realmente abençoada, né? O Salmo 128 vai nos dar essa receita para que nós tenhamos essa família abençoada. Se você já tem a sua família formada, ou se você ainda não se casou, mas está pensando em se casar um dia, não é? Que você tenha esse norteamento do Salmo 128 para a sua vida, para construir uma família realmente abençoada. E se você seguir esse preceito aqui, com certeza você terá uma família abençoada. O ponto principal e o segredo dessa receita, colocado aqui no Salmo 128, está em temer ao Senhor. É o temor ao Senhor que nos dá uma vida abençoada. É o temor ao Senhor que nos leva a ter uma família abençoada. Por quê? Porque o Salmo nos diz que aquele que teme ao Senhor vai encontrar felicidade. Você será feliz, é o que diz o Salmo. Aquele que teme ao Senhor, ele vai encontrar algo que todos têm buscado no nosso tempo, na correria dos nossos dias, todo mundo buscando prosperidade, seja ela financeira, material ou de qualquer outra forma. Aquele que teme ao Senhor encontra essa prosperidade, porque muitas vezes pode não ter um lar luxuoso, muitas vezes pode não ter o dinheiro que sempre sonhou em ter, mas ele terá Deus no seu lar, como centro do seu lar, como centro do seu relacionamento e dos seus relacionamentos, entre marido e mulher, entre filhos. E é por isso que ele vai alcançar uma prosperidade que dinheiro nenhum pode comprar, que é a harmonia dentro do seu lar, que é uma vida feliz, uma vida equilibrada. Pode não ser uma vida tão abastada, mas uma vida equilibrada, uma vida realmente abençoada, porque não há bênção maior do que ter um casamento verdadeiro, um casamento feliz, onde o casal realmente se ama, onde o casal realmente cuida um do outro. Não há uma vida feliz, uma família mais feliz, quando os pais amam seus filhos, cuidam dos seus filhos, têm tempo para os seus filhos, e quando os filhos amam seus pais, respeitam seus pais e têm o prazer em estar com eles. Isso é prosperidade. Então o texto vai nos dizer: aquele que teme ao Senhor encontrará uma vida feliz e próspera. Feliz e próspera, e mais, cheia de paz. Uma vida cheia de paz. Quantos lares destruídos, quantos lares arruinados pelos vícios, pelas drogas, pelas brigas sem fim. Lares onde não há entendimento, onde não há conversa. Lares totalmente desestruturados, porque já começaram desestruturados desde o início. É preciso que você aprenda a buscar essa paz que somente aquele que teme ao Senhor pode encontrar. Temer ao Senhor é ter um zelo imenso por Deus, é ter um respeito imenso por Deus, um zelo e um respeito pela sua palavra. Aquele que teme ao Senhor é aquele que faz de tudo para que a palavra de Deus seja colocada em prática na sua vida e nos seus relacionamentos e dentro da sua casa. Porque a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, significa vida.
significa prosperidade, significa encontrar a paz, porque tudo aquilo que Deus propõe dentro da sua palavra nos leva a uma vida de felicidade e paz. Uma vida de paz. Quantos não desejam uma vida de paz, uma vida realmente próspera? Todos nós almejamos, irmãos. Todos nós almejamos. Então que nesta manhã você realmente tema o Senhor. Você realmente busque se relacionar com Deus cada vez mais. Que nessa manhã você faça um propósito aí com Deus de tornar a sua casa uma casa feliz, próspera e cheia de paz. Você busque isso para a sua vida, entendimento para o seu casamento, entendimento para o seu relacionamento com os seus filhos. Busque isso, busque ter um lar abençoado. Viva a palavra de Deus no seu lar, não importando o mês, não importando se nós podemos sair ou não, não importando se nós temos dinheiro ou não, mas importando que nós temos um ao outro e temos a Deus que nos sustenta, que nos ama e que cuida de nós em todo o tempo que nós estivermos. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida e grandemente a sua família. Vamos orar mais uma vez? Senhor bendito, nós te agradecemos, Pai, por podermos celebrar a nossa vida familiar. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, nos sustentado em tudo aquilo que nós necessitamos, Deus. Que o Senhor continue a abençoar cada lar, cada irmão e irmã que ouve essa mensagem, Deus. Esteja transformando os lares, Deus, restaurando aqueles que estão quebrados, machucados, por causa de uma vida sem paz. Esteja, ó Deus, trazendo livramento à vida daqueles que têm vivido em tormentos, ó Deus. Esteja, ó Deus, fortalecendo os laços familiares entre marido e mulher, entre pais e filhos, ó Deus. Abençoa, Deus, cada lar que está ouvindo essa mensagem. Derrama da tua graça, que a tua presença seja real e que toda a família se dobre diante dessa presença abençoadora, Pai. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Muito bem, vamos passar então a nossa lição da nossa escola dominical de hoje. Lembrando que nós temos estudado, não é, a respeito da ética cristã através do estudo de inteligência moral, desenvolvendo uma inteligência moral, porque nós temos que desenvolver essa inteligência mais baseada dentro da palavra de Deus. Por isso que nós temos que ter essa ética cristã para reger a nossa vida, para nos direcionar frente àquilo que nós temos que viver como sociedade, ou como é que nós pensamos, às vezes diferente da sociedade, quando a sociedade vai totalmente contra a palavra de Deus. Não é? Então, hoje, nós vamos iniciar a lição número 7 da nossa revista. Tá? Lição número 7, que fala sobre consciência limpa. Você tem a sua consciência limpa? A sua consciência tranquila? O texto básico para nós hoje está em 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 9. 1 Timóteo, capítulo 3, apenas o versículo 9, que diz assim: devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Olha isso. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Então até aqui é um versículo que ele cita aqui na lição, não é? O objetivo é identificar o conceito bíblico de consciência. Qual a consciência que eu e você devemos ter? Você sabe o que é consciência? Não é? Que tipo de consciência nós estamos falando? Ter a consciência limpa, o que significa isso?
Então aqui dentro da lição, introduzindo já a lição, Albert Einstein declarou que o verdadeiro progresso da humanidade, tanto individual como coletivo, ele depende da consciência que eu tenho enquanto eu vivo como ser humano e também como sociedade, ou em sociedade. George Washington, que foi presidente dos Estados Unidos, chamou a consciência de aquela pequena chama de fogo celestial. A pequena chama de fogo celestial. Apague o fogo e você perde o calor e a luz, a direção e a esperança. Profundo isso que ele diz. David Breese diz assim que, que para a alma sensível, a voz da consciência é a voz de Deus. Para a alma sensível, a voz da consciência, aquilo que uns vão chamar de consciência, a alma sensível chama de voz de Deus falando com você, a voz do Espírito Santo falando com você. O filósofo Sêneca via a consciência como um vigia que Deus doou ao homem. A sua função, a função desse vigia era guiar o homem para viver em conformidade com a natureza e dirigir o seu progresso moral. A consciência é um guia normativo, aquilo que nos dá regra entre certo e errado. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Então ele diz, opiniões à parte, nós somos seres conscientes. É isso que nos distingue então dos animais. Com uma espécie de holofote girador, que é um sensor, ou seja, um sensor que está ali o tempo todo ligado, no nosso mundo interior, o tempo todo ligado, que nada escapa dele. Então ele, toda vez que há alguma coisa diferente que vai prejudicar o funcionamento da nossa vida, ele toca, Então aí nós temos o que nós chamamos de dor da consciência. Ter dor da consciência é quando nós olhamos para os nossos erros do passado, nossa omissão no presente e a nossa incerteza com o futuro. Gravou isso? Termos dor de consciência significa que nós, quando olhamos para os nossos erros do passado, a nossa omissão no presente e a nossa incerteza com o futuro pode nos trazer dor na consciência. Por quê? Porque nós ficamos pensando nos erros do passado, naquilo que não podemos mais consertar, E pensamos também na nossa omissão, hoje em dia, nos nossos dias. Por quê? Porque eu fico pensando naquilo que eu deveria fazer e não faço. Nos erros também que eu cometo agora, E aí nós temos a nossa incerteza com o futuro, porque nós não sabemos o que será do dia de amanhã. Nós fazemos uma projeção apenas, mas nós não temos certeza alguma daquilo que acontecerá mais à frente. Então, para a gente refletir um pouco sobre esse assunto, ele vai iniciar então sobre o conceito bíblico, de onde é que vem a consciência e de que modo que ela opera. Em todo o Antigo Testamento, a palavra consciência, ela não aparece uma palavra ou um termo que vá definir consciência no Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento nos mostra que o homem é basicamente governado pela sua relação com Deus, o Deus da revelação, essa relação que há. Então o Salmo 139 vai nos dizer isso, quando o homem então diz, aí no caso o Salmo davídico, vai dizer assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Certo? Algumas vezes a palavra coração vai descrever a consciência, ela tem esse papel, de descrever a consciência. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter-lhe cortado a orla do manto de Saul. 1 Samuel 24, 5. Outros textos também vão nos falar. Salmo 51, 10, Jó 27, 6 e Eclesiastes 10, 20. São textos que remetem a esse tipo de pensamento, colocando então a questão da consciência
para as nossas vidas e como é essa revelação. Então, Eclesiastes capítulo 10, versículo 20, vai nos dizer assim: nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. Ou seja, disser como? Dentro do quarto em pensamento. É a sua consciência. Ou seja, toma cuidado com a sua consciência, o que vai dizer lá em Eclesiastes 10, 20. Contudo, ainda que não apareça uma definição, o que ele vai dizer, a consciência aparece com a dor sofrida pelo homem, quando o mesmo transgride os limites morais estabelecidos por Deus, porque é Velho Testamento. Não é? Então, os limites estabelecidos por Deus é que dão esse norte sobre consciência dentro do Velho Testamento. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Por quê? Porque eles tinham medo, porque eles sabiam que tinham feito algo errado. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 8. No Novo Testamento, a palavra usada para designar consciência é sineidesis. É a palavra frequentemente usada pelos escritores para denotar a consciência moral ou os escrúpulos humanos. Não é? Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Que texto é João, capítulo 8, versículo 9, quando Jesus, a mulher adúltera, ela vai ser apedrejada. Jesus diz: aquele que nunca cometeu nenhum tipo de pecado, que jogue a primeira pedra. É a questão da consciência. Jesus apela para a consciência deles nesse momento, não é? Então aqui, o ponto desse emprego, e ele cita o locus clássicos, não é, do emprego paulino, do termo consciência, ele vai dizer que é Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, os gentios não têm a lei. Que lei? A lei moral do Velho Testamento, as leis do Antigo Testamento, para guiá-los, eles chamados gentios, aqueles que não seguem a Deus. Eles, quando seguem a lei, ainda que inconscientemente, eles estão mostrando padrões morais estabelecidos, que foram estabelecidos porque estão gravados no coração de cada um deles, dentro daquilo que nós aprendemos entre ser certo e errado. Nós cristãos, além do que nós aprendemos, por exemplo, dentro que vai formar o nosso caráter, né? Dentro de casa, com os nossos pais, e aí entenda-se também, dependendo da família que você tiver, o padrão de certo e errado muda um pouco dependendo de como é a sua família. Não é? Entendendo melhor, por exemplo, se você nasce dentro de uma família onde seu pai e sua mãe, isso é um exemplo apenas, tudo bem? Seu pai e sua mãe são policiais, os valores morais entre si, do que é certo e errado, são uns. Se você nasce dentro de uma família onde seu pai e sua mãe e o restante da sua família são bandidos, os valores entre certo e errado vão variar também, vão ser totalmente opostos ao outro exemplo que eu dei, no caso de ser uma família de policiais. Estão entendendo sobre essa questão da consciência? Então, a consciência do ímpio, daquele que não segue a Deus, ela será acusada de acordo com aquilo que é estabelecido como valor moral para ela. É por isso que Paulo está dizendo aqui da questão de que ele age em conformidade com a lei, mesmo não sabendo que está agindo. Não é? Então, por quê? Porque isso está gravado no seu coração. Nós entendemos que a nossa vida, ela deve ser pautada pela palavra de Deus que nos guia. É ela que vai nos dar, então, um sentido de consciência limpa. Tá? Então, Paulo aqui compara a consciência
ao juiz, ao júri e à testemunha no tribunal. Atribui-se a ela o papel de despertar o conhecimento da lei que está escrito no coração. Portanto, a consciência aparece como tribunal de apelação que não pode promulgar qualquer lei, mas pode pronunciar julgamento quanto aos processos que são submetidos a ele. Ou seja, ela não vai julgar, mas ela vai colocar um norte, um rumo ali para dizer se está certo ou errado, dependendo daquilo que a pessoa siga. E aí ele cita Calvino dizendo assim: os homens são sustentados e confortados por sua consciência e boas ações, porém interiormente são molestados e atormentados quando sentem ter praticado o mal. Há, pois, no homem um certo conhecimento da lei, o qual confirma que uma ação é boa e digna de ser seguida, enquanto que outra será evitada com horror. Então Calvino vai dizer sobre essa questão da consciência, nesse sentido que eu falei para vocês, daquilo que se entende. É importante que a gente tenha esse entendimento, de que os padrões morais variam de uma pessoa para outra, de um ser humano para outro, de uma sociedade para outra. Então, a gente precisa entender muito isso e não pode se esquecer disso. Tá? Então, essa é a questão da consciência na parte bíblica. Então, a gente vai ajudando a consciência ao ponto 2. Como é que a gente ajuda a consciência ou desperta essa consciência para a vontade de Deus? A vida consciente é muito importante. A Bíblia, então, nos fornece alguns princípios para a preservação da nossa consciência. Primeira coisa, como é que a Bíblia fala? A consciência, ela é um dom de Deus. Segundo a teoria evolucionista, a consciência faz parte da evolução humana. Conforme o homem foi se desenvolvendo, tendo lá as suas seleções naturais, foi crescendo e se desenvolvendo até que ele chegou a ter uma consciência superior à dos animais que agem apenas por instinto. Então isso faz parte desse crescimento, dessa evolução humana. À medida que o homem evoluiu, com o passar do tempo, a consciência evoluiu com ele também. A psicologia vê a consciência como um produto do meio, ou seja, a soma total dos padrões sociais, que nos obriga a ter um padrão. Ainda que toda a sociedade não siga os padrões de Deus, existe um padrão normativo entre certo e errado. Existem leis que nos garantem a vida e assim por diante, diz o que nós podemos ou não podemos fazer, ou até onde nós podemos ir ou deixar de ir, certo? Isso nós vemos no nosso dia a dia. Mas a psicologia vai dizer isso aqui, que a consciência ela é o produto do meio, ou seja, é a soma dos padrões sociais que nos obriga a ter um padrão. Então, como é que eu sei que eu cometi um crime? Porque é uma lei estabelecida, porque a sociedade não aceita aquilo. Então, eu sei que eu estou transgredindo uma lei, eu estou saindo dos padrões sociais, certo? E é por isso que eu digo, esse não é o padrão de Deus. Estou falando da psicologia. Dentro de padrões sociais, nós vamos ver hoje que a sociedade nossa aceita coisas que vão totalmente contra a vontade de Deus, certo? Então a consciência ela é um dom de Deus. Pela palavra de Deus, a consciência ela é esse dom feito porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos pessoas conscientes por isso, porque Deus nos fez de uma forma totalmente diferente da que fez os animais, quando nos coloca a consciência. É isso que nos torna diferente dos animais, porque em tudo nós podemos ver a assinatura de Deus em toda a criação. Quando nós vemos os animais, nós vemos que há um processo criativo ali que identifica a Deus. O funcionamento dos órgãos internos dos animais se assemelham aos nossos. O que nos diferencia então? Nós somos seres pensantes, conscientes, e nós somos assim porque Deus nos fez
assim. É por isso que a consciência é um dom de Deus, é um presente de Deus dado ao homem. Porque foi assim que Deus nos desejou fazer. Então eu preciso entender isso. Nós somos, ao sermos criados, Deus esculpiu na nossa natureza a lei também do que é certo e errado, que nós chamamos de consciência. Todo ser humano, ele é um ser criado por Deus. Todo ser humano é criado por Deus. É por isso que nós nascemos já entendendo o que é certo e errado. Nós vamos desenvolvendo, obviamente, mas entendendo o que é certo e errado. Há uma coisa básica que já está gravada no nosso ser, porque Deus nos criou assim. Somos conscientes, né? Mas porque Deus nos fez assim. Segundo ponto para nós ajudarmos essa questão de consciência: primeiro, consciência é um dom de Deus, e segundo, a consciência é apenas uma parte da nossa constituição moral, daquilo que nós entendemos como moralidade. Atos capítulo 2, versículo 37 diz assim: ouvindo-lhes essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Note, eles estavam ali, esse texto trata, esse versículo trata da parte de quando Pedro prega a multidão, não é? Então eles ouvindo a pregação de Pedro, depois do Pentecostes, ou no Pentecostes, não é? O coração deles é tocado, eles entendem que eles estão errados pela palavra de Deus, falada ali por Pedro, entendem e querem mudar, querem ser transformados. Obviamente porque foram tocados pelo Espírito Santo também, não é? E aí então o que nós vamos fazer? E aí segue que Pedro vai dizer: arrependam-se, sejam batizados e assim por diante, não é? Mas o fato aqui é que esse compungiu-se-lhes o coração, ele é resultado de algumas coisas que nós vamos ver agora, que vem através aqui do versículo, diz: os verbos ouvir, compungir e fazer revelam as faculdades humanas da razão, emoção e volição, ou vontade. Volição é vontade. Você que está acompanhando aqui pela revista, vai falar assim: as razões humanas, as faculdades humanas da razão, emoção e volição. Razão, emoção e vontade, tá? Para ficar mais fácil para nós. É a partir da razão que a fé se origina e ela se desenvolve. Ela vai se desenvolver. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Em outra tradução vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. A fé não vem por qualquer outra coisa. A fé verdadeira, transformadora, ela vem do ouvir e o ouvir da palavra. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Efésios 5, 17. A razão desencadeia o processo emotivo e volitivo. Ele vai tratar da nossa emoção e da nossa vontade. A principal função da consciência, em grande parte, ela é acusativa, como uma dor que nós sentimos quando nós praticamos algo errado. Contudo, possuímos também entendimento, sentimento e vontade. Quando nós temos um encontro com Deus, tudo é mudado. Nós entendemos, nós sentimos, e aí nós temos, a nossa vontade, ela é transformada. Então, esses 3 pontos são importantíssimos para que eu e você entendamos esse processo, né, da consciência cristã. Então, a consciência, ela é insuficiente para orientar a nossa conduta. Só a consciência, ela é insuficiente para orientar a nossa conduta. Ela é um dom de Deus, porque nós somos criados assim, não é? Ela é apenas uma parte da nossa constituição moral, é uma parte, mas ela também é insuficiente
para orientar a nossa conduta, justamente porque ela é apenas uma parte, não é, da nossa constituição moral. A consciência, por si só, ela se constitui um guia invariável e infalível. Quer dizer, a consciência por si só não se constitui um guia invariável e infalível, ou seja, ela não é suficiente, somente ela, para, não é, nos guiar de forma plena. Ela pode ser altamente prejudicial se alguém depender somente da dor da consciência, porque a Bíblia nos adverte que a consciência pode se corromper, se cauterizar e se tornar insensível. Se corromper, se cauterizar e se tornar insensível. Então o texto que nos remete, que ele cita aqui, é Tito, capítulo 1. Olha aí comigo, versículo 15, Tito 1,15. Vai nos dizer assim: para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Vamos ler de novo? Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Para aqueles que são de Deus, para aqueles que buscam a Deus verdadeiramente, e aí chamados de puros de coração, né? Todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tudo está corrompido. Tudo leva ao mal, à impureza, à imoralidade. Né? O outro texto citado aqui é 1 Timóteo capítulo 4, né? Que vai nos dizer assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. O que quer dizer uma consciência cauterizada? É aquela que não sente nenhum remorso, não sente nenhuma dor em fazer o que é mal, em fazer o que é errado. Cauterização, ela é quando você tem um ferimento, né, e coloca algo quente, e ali ele queima aquele ferimento para evitar que crie bichos, bactérias, né? E para que cicatrize o quanto antes, cicatrize rapidamente. Numa cirurgia hoje se usa o bisturi elétrico, porque além de cortar, a parte que ele corta já vai sendo cauterizada, ou seja, vai sendo ali queimada, colada, já para a cicatrização. Então é algo que aquele que tem a mente cauterizada, aquele que não conhece a Deus ou despreza a Deus, não é? Ele não liga se ele está fazendo errado ou não. Ele nem sequer entende que ele está fazendo errado, porque ele acha que ele está fazendo como todo mundo faz. E se todo mundo faz, para ele está certo. Aquele que tem a mente cauterizada, se for, por exemplo, um doente mental, se for um psicopata, vamos dizer assim, não é? Ele não sente nenhuma dor com a dor do outro. Pelo contrário, ele tem prazer. Moralmente falando, daquilo que são pessoas, vamos entender como normais, não é? Nós entendemos que causar a dor no outro é errado. Mas enquanto o outro está, por exemplo, um psicopata que mata, não é, uma pessoa, ou que mata com requintes de crueldade, ele sente prazer naquilo porque ele não tem nenhuma culpa moral. A mente dele está cauterizada. A mente dele, não é, ele não tem a consciência, sua consciência está tranquila, porque para ele não fez absolutamente nada de errado, mas ele está agindo segundo o padrão que ele mesmo estabeleceu para a vida dele, não é? Então, esses dois textos vão nos dizer. Por esse motivo é que é necessário que a consciência ela seja purificada, revivificada e informada pelo Espírito Santo de Deus. Para nós que somos cristãos, devemos seguir por esse padrão. O nosso padrão, enquanto cristãos, não pode ser o padrão mundano. Não pode ser o padrão mundano, que eu digo, de todo mundo, ou daquilo que todo mundo faz e diz que é correto.
Porque nós temos um padrão a qual nós seguimos, que é o padrão bíblico, o padrão de Deus. Porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela não contém e ela não somente fala de Deus, mas ela é a palavra de Deus. É o direcionamento de Deus para que eu viva bem, para que eu seja realmente transformado dia após dia. É ela que me guia, é ela que me direciona, que norteia os meus passos. Então eu preciso ter isso muito claro dentro da minha vida, não é? Então aqui, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, vai nos dizer Romanos 8,14. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí entra a máxima mundana que eu falo porque é do mundo, né, do sistema mundano, vamos dizer assim, de que diz que todos são filhos de Deus. A palavra de Deus nos garante que nem todos são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, mas corrompidos pelo pecado. O único modo de nos tornarmos filhos de Deus é quando nós temos um encontro com Cristo e somos aceitos por Cristo, quando Ele nos chama para perto dEle, transformando as nossas vidas. Todo aquele que reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, Deus deu o direito de serem chamados filhos de Deus, porque todo aquele que não reconhece a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e reconhecer significa viver por Jesus, para Jesus e em Jesus, significa isso. Eles não têm essa consciência. Aqueles que não reconhecem não têm a consciência de que precisam viver pelos padrões de Deus. Por isso que muitos renegam a Deus. Por isso que pelos padrões de Deus algumas coisas são duras de serem ouvidas, algumas coisas são duras de serem seguidas. É preciso que a gente até tome muito cuidado, não é, com a forma como nós temos sido guiados pela nossa consciência. Às vezes ela está mais mundana do que purificada. Quando nós começamos a aceitar certas coisas que fogem ao padrão de Deus, só para sermos aceitos pela sociedade, por um grupo de amigos, ou para crescermos na vida, ou alguma coisa assim. Eu preciso tomar muito cuidado com isso, não é? Então aqui, a consciência é um dom de Deus, a consciência é apenas uma parte da nossa constituição moral. A consciência ela é insuficiente para orientar a nossa conduta, não é? E somente Deus é o Senhor da consciência. Quando houve a Assembleia de Westminster, não é? Lá, os irmãos de lá confessaram assim: só Deus é Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrárias à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Assim, crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos por motivos de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência e requerer para eles fé implícita. E obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Então Cristo, através do evento da cruz, ele promoveu uma liberdade daqueles que são dos seus escolhidos. Essa liberdade compreende todos os poderes que oprimem o homem, o pecado, a lei, Satanás, a morte. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Entretanto, essa liberdade tem sido constantemente ameaçada por autoridades religiosas e práticas que tendem a manipular a consciência dos cristãos, estabelecendo normas contrárias à palavra de Deus. Não é? Protesto, diz aqui a lição. Deus é o Senhor da minha consciência. Eu preciso tomar muito cuidado, porque aquilo que está fora da palavra de Deus, muitas vezes vem somente do conselho humano, daquilo que os homens acham corretos. Existem muitas igrejas hoje que estão pregando um outro evangelho fora daquilo que Deus colocou para as suas vidas. Outros estão pregando, e isso eu não estou falando do evangelho da prosperidade, né? Mas há os da prosperidade também, que estão totalmente desconformados com o verdadeiro evangelho.
e tem levado outras igrejas, instituições religiosas, tem levado os homens cativos a uma opressão religiosa, né? E isso é errado também, porque está reprimindo a consciência humana ou a consciência cristã que há dentro do homem. É preciso tomar muito cuidado com isso também, é o que diz a lição. E por último aqui, então, ele diz o que é a consciência limpa. O que é uma consciência limpa? Mateus 6, 22, 23, Jesus compara a consciência a uma janela interna, né, que chamou de olho. A metáfora da janela vai nos ensinar, então, duas lições. A janela não produz luz, mas permite a livre passagem da luz. A janela pode ficar suja, prejudicando a iluminação interna, e isso que acontece com a janela chamada consciência. Se a nossa consciência estiver limpa, a plena luz de Deus vai penetrar nas nossas almas, trazendo orientação e trazendo poder. Entretanto, se ela estiver manchada pelo pecado, a consciência vai ficar cada vez mais suja, impedindo a penetração da luz, impedindo que a luz entre dentro do nosso coração, na nossa alma. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, Paulo afirma: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Consciência limpa é sinônimo de coração limpo. Ambos procedem da fé. Então eu tenho que cuidar da minha fé. A consciência está estreitamente ligada à fé, visto que o Espírito Santo renova a mente do cristão, capacitando a experimentar a vontade de Deus. Aí vai estar Romanos 12, 2. Não é? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha consciência não pode mais seguir os padrões antigos, antes da minha conversão, mas a minha consciência hoje, ela só está verdadeiramente limpa quando eu sigo os preceitos de Deus para a minha vida. Eu preciso guardar isso. Eu preciso viver dessa forma. A consciência é a percepção interior que o homem tem da qualidade moral das próprias ações e sobre as ações de outras pessoas. Ela é um meio de julgamento moral e age também como testemunho e guia da nossa santificação pessoal. Ou seja, a sua consciência vai te acusar quando você sair dos caminhos de Deus. E continuamente ela então nos revela, ela nos renova pelo Espírito Santo, ela é continuamente renovada pelo Espírito Santo. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18. Como está a sua consciência? Como é que você tem vivido? Ela tem te acusado muito? Se ela te acusa muito, dentro dos padrões de Deus, significa que talvez você esteja vivendo longe de Deus e precisa se santificar. A nossa consciência nos rege, a consciência dada por Deus através da sua palavra, nos direciona dentro dos nossos padrões morais, dentro daquilo que nós entendemos como certo e errado, como santo e como puro e impuro, não é? Como nós regemos e lidamos com a nossa vida, para a nossa vida em sociedade, em família, e daquilo que nós pensamos a nosso respeito, e pensamos também das nossas atitudes no nosso dia a dia. Que você tenha sempre a sua consciência limpa, que você experimente da liberdade que há em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe imensamente nesse domingo. Tenha um domingo abençoado, tenha um dia prazeroso junto com a sua família, junto com os seus, um dia de descanso também para aqueles que estão trabalhando apesar da pandemia, um dia para renovar a mente de vocês. Deus os abençoe imensamente em nome de Jesus.